Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Santé e esse é um podcast totalmente diferente do que você já viu. Hoje a gente está trazendo uma convidada para trazer algumas informações para você que sempre confere os nossos conteúdos. Ao meu lado, a doutora Juliana Leite, diretora da Clínica Dental Santé, e conosco, aqui nos estúdios, Natália Cavalcante, que ela é representante da Oral-B Pernambuco. Hoje a gente vai trazer a temática da escova elétrica. Como vocês podem ver aqui na nossa bancada, temos alguns exemplos. E aí você vai conferir um pouco sobre a escova elétrica, que todo mundo tem essa curiosidade de saber. Será que realmente ela tem os benefícios que todo mundo espera? Ela é melhor do que a escova manual? A gente vai saber isso tudo aqui no podcast da Santé. Fica ligadinho aí que a gente no final tem um recado para você. Elas também vão passar um recado para você. Então confere aí até o final do nosso vídeo. Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde bucal, com a apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite e convidados. É muito comum que a gente busque materiais que sempre tenham um benefício para a gente e para a nossa família. A dúvida sobre o funcionamento, sobre o custo, sobre a durabilidade, paira muito sobre a nossa cabeça. E aí determinados serviços fazem com que a gente tenha essa dúvida. É realmente necessário? Será que eu devo buscar? E a gente vai trazer essa dúvida para ser esclarecida aqui. Esse é um caso relacionado à escova elétrica dental. A alternativa é um modelo tradicional para limpar os dentes, Conhecida pela sua praticidade, a hora da higiene bucal, as escovas elétricas elas são aparelhos que ajudam também a manter a saúde bucal em dia. Aí ela mantém os dentes limpos, saudáveis e acaba com um mau hálito. Mas alguns benefícios vocês não conhecem e a gente vai trazer aqui para a bancada. E aí essa dúvida que muita gente se pergunta é: realmente vale a pena investir em uma escova elétrica? E aí a gente vai perguntar primeiramente à doutora Juliana, que vai falar como uma opinião de uma dentista. Olá, gente, prazer enorme, mais uma vez estar aqui e hoje com uma convidada especial, nossa parceira aqui da Oral-B. Mas assim, realmente vale a pena investir, fazer esse investimento na escova elétrica. Depois a Natália vai explicar pra gente a diferença de cada uma delas, mas vale sim a pena porque assim é um produto realmente bem diferenciado em relação à escova tradicional. Por quê? Porque ele consegue ter uma precisão de movimentos constante, diferente da nossa rotina de uso manual, que a gente para um pouquinho, E aqui não, a gente realmente consegue ter um contínuo fluxo do movimento para conseguir realmente tirar toda a placa bacteriana. Além disso, na fase de criança, a gente indica muito para os kids, porque nos kids, eu digo isso até por causa dos meus filhos mesmo, que eu estava até comentando com a Natália, virou uma brincadeira a hora da escovação, Então assim, antes você que é mãe já sabe que a gente fica, vai escovar o dente, e é aquele aperreio, E aí, com a escova elétrica, eu consegui lá em casa virar um momento de brincadeira pro kids, Falando assim em relação à criança. Então, vale super a pena indicar pra criança, nesse sentido de virar uma rotina e eles não têm aquela coordenação motora de movimento, de, assim, a constância de estar ali no movimento. Então, assim, vale muito a pena. Como para o idoso também, que já tem uma dificuldade maior motora. E para o adulto também convencional, porque assim dá uma praticidade também. Dá um conforto melhor na hora da escovação, porque a gente não precisa estar fazendo os movimentos, cansa menos. E com esse fluxo do movimento, eu acredito que limpe mais a placa bacteriana, E aí Natália vai explicar depois pra gente a diferença de cada uma delas, das linhas todas de escova elétrica Oral-B tem, Só complementando, a fala da doutora, que foi muito assertiva, É muito interessante, como ela falou, incluir na rotina de escovação das crianças a escova elétrica, porque como a própria doutora disse, criança tende a se encantar por tudo que é muito lúdico, por tudo que é diferente. Então a gente trazendo para o momento da escovação essa ludicidade, mais leveza, tende a criar na criança o hábito e o gosto pela escovação, Não vai cair naquela máxima de não vai aprender os movimentos, não, muito pelo contrário, Porque se eu posicionar só a escova elétrica e deixar ela parada, ela não vai ser eficaz, ela não vai ser efetiva. Eu tenho que estar fazendo os movimentos
mas somado aos meus movimentos, os movimentos da escova vão aliados aí, vão trabalhar melhor nessa questão da higiene bucal, né? E tanto para crianças quanto para pacientes adultos com destreza manual, não se aplica apenas ao público idoso ou que não tem destreza manual, né? Ela se aplica para todos os públicos e a gente consegue buscar os 3 benefícios em cada uso para cada público determinado. Isso. Bom, Natália, você como representante da Oral-B, eu queria que você dissesse pra gente quais são os benefícios e quais foram os tratamentos que a escova dental auxiliou para melhorar na saúde bucal de muitos pacientes. Vamos lá. Partindo pelo nosso modelo de entrada, né? Nesse modelo aqui a gente já consegue ter uma remoção de placas superior ao de escovação manual, tá? Com esse modelo a gente já remove 2 vezes mais placas do que a escovação manual. Na escovação manual a gente tem uma média de aproximadamente 400 movimentos por minuto, né? E esse modelo aqui ele já faz 7.600 movimentos por minuto. Então, auxiliar, somado aos movimentos manuais, essa escova consegue remover o dobro de placa bacteriana das escovas manuais, tá? Sem contar no design da cabeça redondinha, né? Que é comprovado cientificamente o formato. Consegue atingir, né, os dentes mais profundos. Exatamente, os posteriores é comprovadamente o formato que remove maior placa e tem maior alcance na parte posterior da boca, né? Vamos lá, partindo para tratamentos, né, para números baseados em tratamentos, os usuários de escovas elétricas, 96% desses usuários que tinham gengivite conseguiram transitar para uma boca saudável, né? Outro dado muito interessante que a gente tem é em relação à força, né, de escovação, que muitos pacientes têm essa força. Nossas escovas elétricas, alguns modelos delas, já tem um sensor de pressão que você projetando uma força, né, superior a 30 newtons, esse sensor já é acionado e você diminui a força, né, automaticamente. E mesmo que você não diminua, a escova ela diminui os movimentos para não agredir nem gengiva nem dente, né? Ela tem uma segurança tanto para tecido mole quanto para tecido duro. E a gente tem comprovadamente, né, um número aí, 92%, isso é pesquisa científica já publicada, né, pesquisa duplo cego, uma pesquisa ao longo de 11 anos de estudo, que 92% dos usuários de elétrica, eles conseguiram reverter esse comportamento agressivo na escovação, né? Então, assim, a escova elétrica, ela não está só auxiliando nessa higiene, mas ela também está recriando, né, novos hábitos de escovação para esse público, né, que tem uma escovação agressiva. Quem tem aquela tendência de escovar com muita força, né? Também é uma excelente indicação, né? Então, no caso, quando a gente tem... Muitas vezes a gente escova com uma escova manual e aí tem aquele sangramento. Ela auxilia para que esse sangramento não aconteça. Isso, exatamente. Nós temos pesquisas científicas também nesse sentido, que a gente consegue ter uma diminuição significativa da questão de sangramento. Pacientes que fazem operação de plástico mucogengival, né? Quando a gente vai comparar no estudo duplo cego, o grupo cirúrgico que fez o pós-cirúrgico com a escova manual e o grupo que fez o pós-cirúrgico com a escova elétrica, a gente consegue ter 30% mais proteção gengival do que o paciente que fez o pós-cirúrgico com a escova elétrica. Se a gente partir para outras patologias de tártaro, cárie interproximal. Exatamente. O percentual do usuário de escovas elétricas que transitaram para uma boca saudável é 7 vezes maior do que os usuários que continuaram com a escovação manual. Então, assim, a gente tem um percentual de... Usuários de escova elétrica têm uma higiene bucal melhor, né? Exatamente. Tem menos doenças. Isso, até por conta do tamanho da cabeça, da escovação, ele faz uma limpeza individual, dente por dente, bem profunda, né? Quase que a nível profissional. Por isso que a gente diz, né? Que é uma limpeza profissional em casa. Sim, ótimo. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio. A gente tem mais um sobre higiene elétrica, né, com as escovas elétricas. Você vai poder conferir nos próximos episódios mais sobre as escovas dentais elétricas. A gente tem um convite para você. Isso porque no dia 31 de outubro, aqui na Dental Santé, a gente vai ter o test drive da Oral-B com a nova escova da Oral-B. Então você vai poder conferir aqui esse test drive, você está convidado, a gente te convida para comparecer aqui, tá bom?